regula o movimento através de um arco reflexo, mas ele é a principal maneira de informar o seu cérebro de como está sendo feito o movimento. E baseado nessa informação, o seu córtex cerebral, o seu cerebelo e seus núcleos da base podem produzir modificações apropriadas no seu movimento. Você não precisa olhar para o movimento. Você pode ser um indivíduo cego e, baseado na informação do fuso, você consegue regular movimentos muito bem. Tá? Certo? Bom, vamos falar então um pouquinho das doenças que afetam os núcleos da base. Sem dúvida, a mais famosa de todas é a doença de Parkinson. E essa doença de Parkinson, ela afeta uma sub-região da substância negra mesencefálica. Eu volto já naquele slide. Então essa é uma foto do mesencéfalo de uma pessoa. Uma pessoa normal, ela tem uma área pigmentada lá no mesencéfalo, que é justamente substância negra. Tá? Por que tem esse pigmento, pessoal? Porque essas células têm melanina. E a melanina gera essa coloração mais escura, porque absorve luz. E em indivíduo com doença de Parkinson, os neurônios que têm esse pigmento, eles degeneram e morrem. E essa região, a substância negra, faz parte dos núcleos da base. E mais, qual que é a identidade química desses neurônios? São neurônios dopaminérgicos, são neurônios que produzem dopamina. Então, os núcleos da base é uma estrutura importante aí entre os... a substância negra é um núcleo importante entre os núcleos da base, porque a liberação de dopamina ajusta o grau de excitação desses neurônios dos núcleos da base. Sem a dopamina, a excitação desses neurônios fica atrapalhada e isso gera diversos tipos de problemas motores. Tá? Então, em última instância, a causa, os efeitos, as manifestações clínicas da doença de Parkinson se dão justamente por degeneração de neurônios dopaminérgicos. Por que o neurônio morre, pessoal? Esse é um mistério que a gente não sabe ainda. Por que o bendito neurônio dopaminérgico morre em algumas pessoas, levando a doença de Parkinson? Esse que é o mistério. A gente sabe que é a perda desses neurônios, mas tem várias hipóteses que tentam explicar por que esse neurônio morre. E veja a dificuldade do tratamento da doença de Parkinson. Diferente de um fígado, sei lá, você bebeu muito na sua vida, você tem uma cirrose hepática, você pode fazer um transplante de fígado. Não dá para fazer um transplante de cérebro. Não dá nem para fazer um transplante da substância negra. Porque se você você pegar uma agulha e enfiar neurônio aqui, isso não dá para ser feito. O problema é que o neurônio a comunicação desses neurônios com seus alvos pós-sinápticos não está formado. Então, olha a dificuldade do tratamento de uma doença neurológica como essa. Você não consegue tratar porque simplesmente você não consegue repor esses neurônios. O melhor a ser feito, uma vez que você detecta, você evita a morte dessas células. Então, assim, certamente, infelizmente, não vai existir uma cura a curto prazo na doença de Parkinson devido à sua complexidade. A gente tenta colocar, por exemplo, neurônios, terapias de células-tronco, mas isso está muito longe de produzir efeitos realmente eficazes. O tratamento farmacológico envolve, por exemplo, drogas que ativam receptores dopaminérgicos ou uma substância chamada L-Dopa, que é um precursor da dopamina. Então você tenta retardar a manifestação clínica disso, mas tratamento mesmo não existe. Como se manifesta um sujeito com doença de Parkinson, pessoal? Ele se manifesta da seguinte maneira. Ele vai ter esse tremor. Tá vendo? É um tremor constante. Ele até tem um ritmo conhecido, Então, é um sujeito que, veja, quando ele faz o movimento, parece que ele treme até menos, não é verdade? Mas quando ele para, olha lá o braço, quando ele para, esse tremor, ele se manifesta. Vejam, quando ele começa a executar o movimento, não é que ele é perfeito. Com o tempo, esse sujeito vai começar a ter dificuldades de se alimentar, dificuldades de
de fazer assim, várias das suas tarefas, entendeu? É extremamente incômodo, não só o tremor, mas eventualmente a execução do movimento, embora aqui não pareça muito comprometida, ela vai ficando cada vez mais comprometida, tá? Então, como eu falei, o tremor, na realidade, é uma manifestação menos, clinicamente, até menos relevante. Qual que são os maiores problemas? Os maiores problemas são uma dificuldade no início do movimento. Então o sujeito tem uma lentidão para iniciar os movimentos, um retardo inicial, e no que a doença vai se agravando. Por que a doença se agrava? Porque os neurônios vão morrendo progressivamente. Não é que assim, morreu tudo de uma vez. Não, o sujeito tem doença de Parkinson, os neurônios vão progressivamente morrendo. Na realidade, quando normalmente você identifica o sujeito com Parkinson, é que você já tem uma perda neuronal muito grande. E aí, no que você vai perdendo mais alguns, o agravamento disso vai aumentando. Então, o indivíduo, ele fica com movimentos lentos e chega um momento que ele não consegue sequer iniciar os movimentos. Ele tem como se fosse fazer uma força de vontade muito grande para fazer movimentos cada vez mais simples, né? E com o tempo ele começa a simplesmente, isso torna um incômodo na vida da pessoa. A pessoa não consegue levantar, né? A pessoa não consegue pegar, ela não consegue se alimentar. Então vejam o grau de comprometimento que essa pessoa vai tendo. Os movimentos eles vão saindo cada vez mais com menos força. É como se o indivíduo tivesse com o braço engessado, né? Então assim, o conjunto, né, da doença de Parkinson está relacionado com acinesia, diminuição da força, diminuição dos movimentos, tá? Então, a característica geral da doença de Parkinson é uma diminuição da capacidade motora de execução. Tudo fica lento, tudo fica fraco, tudo demora para iniciar, né? E no que isso agrava, né, o indivíduo começa a ter dificuldade de fazer os movimentos mais triviais. Além disso, pessoal, a doença de Parkinson, ela não vai afetar apenas os neurônios motores dopaminérgicos. Vocês lembram da aula de neurotransmissores? O que mais a dopamina funciona, pessoal? A dopamina é um neurotransmissor muito importante para a nossa motivação. Então, o indivíduo motivado é o indivíduo que quer receber descargas de dopamina para executar uma determinada tarefa. Como esse sujeito vai perdendo essa dopamina no cérebro, ele começa a não querer fazer mais nada. Então ele entra numa apatia, uma espécie de depressão. E aí isso é um indivíduo grave de Parkinson. É muito triste essas doenças neurodegenerativas, mas o que vai acontecer? Não só ele tem uma dificuldade da execução dos movimentos, como também ele passa a não querer mais fazer, ele não quer mais fazer nada, né? Porque ele não tem a dopamina para servir como essa força de motivação para as coisas, e aí vocês veem que o sujeito já começa a ter assim, a qualidade de vida compromete, e isso vai caminhando até degenerações que vão afetar outras funções cognitivas e vão levar o sujeito à morte. Mas eu achei que os campos da base eles atuavam só na iniciação do movimento, não. E também mexe Com a execução do movimento? Sim, também. Na verdade, existem dois grandes circuitos dos núcleos da base. A gente não vai relatar eles aqui. Um circuito, que é a via direta, é a via da correção da execução do movimento. E a outra é uma via indireta do planejamento da execução. Então, essas duas vias trabalham sempre juntas, tá? Então, não só no início, mas também na correção do movimento. Tá bom? Mas não a nível da medula, mas a nível cortical, tá? A conversa é com córtex. Uma outra doença, que ela é mais rara, tá, pessoal? Mas é uma doença que afeta aí um certo número de pessoas, é essa de Huntington, né? A doença de Huntington, normalmente ela tem uma causa genética, na maior parte dos casos, e ela é justamente o oposto da do Parkinson. Ela causa hipercinesia. O que é hipercinesia? Uma facilitação da execução dos movimentos. O Parkinson é o oposto, ele causa uma acinesia,
uma redução da capacidade de se movimentar. Então, a doença de Huntington, para vocês terem ideia, o estímulo para fazer os movimentos fica tão mais facilitados que o indivíduo ele começa a ter movimentos involuntários, chamados esses movimentos coreicos. São basicamente como se fossem tiques nervosos, mas muito graves, né, em que o indivíduo mexe grandes partes do corpo de maneira absolutamente involuntária. E isso, pessoal, acaba sendo bastante grave. Quer ver? Só para vocês terem ideia, deixa eu mostrar um vídeo. Então, olha só. O sujeito, a pessoa vai ter movimentos, vamos dizer, coreicos aí, com a boca, com a musculatura de trás do pescoço, por isso que ela fica a todo momento levando a cabeça para trás, tá? Ela tá vendo? Então, diferentes partes, não é que ela tá fazendo, tá olhando para o céu, né? Ela não consegue controlar esse movimento. Esse movimento ele vem de maneira absolutamente involuntária. Então, de repente, a musculatura de trás da cabeça contrai, né, a todo momento. E isso não é um problema muscular, a pessoa não tem nenhum problema no músculo. O problema dela é que ela começou a ter uma degeneração de neurônios do núcleo estriado, que é um dos núcleos da base. E justamente por conta desta degeneração, ela começa a ter esses movimentos absolutamente involuntários. E isso é muito diferente do cerebelo, porque o cerebelo não precisa iniciar o movimento. Os núcleos da base, se a facilitação do movimento está muito grande, os motoneurônios, não diretamente, indiretamente, o córtex motor primário passa a disparar e ativar os motoneurônios de maneira involuntária. E aí